disse desde o começo que ia ser mais sofrimento do que foi em 2020, 2021. Porque a gente sabia das precariedades do nosso elenco. Buenas, estamos de volta com o Grenal Corneta, a mesa virtual que você conhece aí, né? Durante a semana nós temos aí o nosso programa onde reúne gremistas e colorados. E por falar em gremistas, sejam muito bem-vindos à elite do futebol brasileiro Série A, local da onde vocês nunca deveriam ter saído. É gremista. Começo hoje dando meus parabéns a vocês, exclusivamente ao Luiz Gustavo, né? Nosso guerreiro for aqui do canal, gremista. Então, meus parabéns. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo. E aí, Raul? Beleza? Tranquilo? Beleza, Pedro? Tá Beleza, Marcos? Beleza, tudo bom? Tudo bom, Pedrinho? Tudo bom, Marquinhos? Tudo certo aí, vou. Só tô esperando tu aparecer daqui a pouco com uma camiseta do Grêmio, né? Daqui a pouco é só o que tá faltando, né, cara? Não, talvez eu seja, que nem diz o Luiz Gustavo, com um colorado diferenciado. Colorado diferenciado. Não, mas assim, até agora fazendo justiça também aí, né? Dando os parabéns a Renatinha e ao Franco, né? Que são os nossos integrantes do grupo, né? E já que eles não estão, mas a gente estende para eles. Gurizada, falei para vocês que o Grêmio subiria. Não foi fácil, o Grêmio acho que dificultou a Série B para ele mesmo, né? Vamos concordar. Acertei o placar, eu disse que ia ser 3-0 para o Grêmio, né? Na conversa interna, né? E até me chamaram de louco, coisa e tal, né? Foi natural os 3-0, né? Então, digamos assim, o Grêmio está de volta com 2 rodadas de antecedência. Aí a gente vai dizer assim, pô, 2 rodadas de antecedência para um time que é o Grêmio, que tem uma folha 10 milhões de reais, sim. Eu acho que o Grêmio pecou nesse sentido. Mas enfim, está de volta à Série A e isso que importa. Eu começo já pelo Luiz Gustavo, né, para fazer aí ele dá um respaldo não, mas assim um rescaldo, digamos assim, pegando tudo que aconteceu aí nessas 36 rodadas, faltando agora só 2, Grêmio sacramentado. Luiz Gustavo, Série A 2023. A Série A é uma incógnita agora, a gente vai ter que mudar muita coisa no Grêmio, mas com relação a essa temporada, eu disse desde o começo que ia ser mais sofrimento do que foi em 2020, 2021. Porque a gente sabia das precariedades do nosso elenco, né, das limitações do nosso elenco. Até sigo achando que nas individualidades a gente tem um elenco bom. O problema do Grêmio é coletivo, é com os técnicos que passaram. O Roger não conseguiu consolidar um trabalho, né, deixar um trabalho ou estabelecer um trabalho como ele fez em 2015, 2016, e o Renato a gente não esperava que ele fosse consolidar um trabalho agora nessa reta final. A gente esperava que ele fosse contribuir com o que ele contribuiu, de maneira a animar mais a torcida e mesmo dar um ânimo diferente pro vestiário. E, claro, a gente viu modificações, né, que seriam, digamos, as características do Renato, mas ele seguiu a base do Roger, né? A base deixada pelo Roger, que não foi um trabalho muito bem feito, mas a gente seguiu com praticamente a mesma escalação, o mesmo esquema, né? O Renato deu essa continuidade. O que a gente, vendo o jogo a segunda Batalha dos Aflitos, né? Porque ontem foi impossível eu não me lembrar daquele dia lá em 2005, né, que a gente lembra perfeitamente o que fez naquele dia, né, porque foi um jogo tão inusitado. O jogo de ontem não foi tão inusitado assim, até porque o apelo do Náutico é diferente daquele apelo que tinha lá em 2005, naquele jogo, né, Grêmio e Náutico. Agora, a expectativa do Grêmio de, já nesse jogo, se classificar em razão dos resultados paralelos do dia anterior, tornou mais nervoso. O jogo começou horrível.
Quando tu vê o placar aí de 3-0, tu acha que foi fácil, veio ao natural. Ou tu vê o placar de 3-0 e acha que a Série B foi tranquila, o Grêmio sobrou e tal. Pensado que tinha voltado o Super Grêmio. Eu acho, Super Grêmio é real, hein? Olha que tá de volta aí. Eu nunca acreditei no Super Grêmio, eu nunca defendi o Super Grêmio. Então, a gente olhando o placar de 3-0, a gente parece que esquece como foi a Série B, né? A Série B foi um desastre. O jogo até o primeiro gol do Grêmio contra o Náutico estava pavoroso. O Grêmio não emendava 2 passes, sabe? Então, o que a gente viu contra o Náutico agora, de fato foi uma batalha. Até sair o primeiro gol. Foi uma batalha dos aflitos, igual a... Uma batalha pelo futebol, né? Pra ver quem jogava menos, né? Porque, que início de jogo sofrido, assim, pra ficar ruim. Exatamente. Aí, claro, no segundo tempo o Grêmio controlou. O Grêmio controlou o jogo. E aí conseguiu playar o placar e tudo mais. Teve a expulsão também do jogador do Náutico, pediu para ser expulso, né? Porque forçou, parece, aquela punição ali. E para finalizar com relação à Batalha dos Aflitos, segunda Batalha dos Aflitos, pode ter certeza que o jogo contra o Náutico de agora, eu também não vou esquecer onde eu estava em casa, o que eu estava fazendo, que nem a história que está naquele livro que eu já comentei aqui várias vezes, Viaja a Alma Tricolor em 7 epopeias, do Léo Gershman. Agora eu falei certo o nome do autor. Vale a pena ler, uma trilogia e tal, e aí tem dos livros, um dos 3 livros é esse livro. É uma trilogia, né? Mas não tem nada a ver com os rebaixamentos. Não são dos 3 rebaixamentos, achei que contava a história dos 3 rebaixamentos. Não tem nada a ver. Esse livro aí... Eu olhando um filme ontem. Esse livro é de 2015. O Retorno dos Mortos-Vivos 3. Sim. Esse livro é de 2015. Interessante. Não, boa dica de leitura aí. Agora eu vou perguntar então para os colorados, né, que não vão ser tão cretinos aqui, né? Os mortos-vivos, agora pergunta para os mortos que não tem título há 7 anos, que só comemoram, segue o líder, liderança, pipocam no final. Pelo que eu sabia, o Raul ia perguntar para os colorados, tá? Então, é os colorados que vão responder. Mas agora, engatilhando ali, agora nós só estamos pelos 42 milhões agora. O nosso título é os 42 milhões. Mas eu entendi errado, o Grêmio foi campeão ontem, assim, porque o Gustavo voltou num empolgado, falando em título, em não sei quantos anos. Eu não entendi essa parte, assim, eu acho que eu perdi alguma coisa nessa epopeia, campanha do Grêmio na Série B, com todo esse bom resultado, né? E eu acho que foi campeão, né? Quando nós voltamos da segunda divisão para a primeira, talvez eu estava mais entusiasta que o Gustavo. Não, vocês viram vou ser sincero, né, comemorando o gol? Era uma emoção assim, ó. Chegar a ser meio constrangedor, né? Porque aquele jogo foi bata, louco. Que jogo. Mas, Pedrinho e Marquinhos, primeiro ali com o Pedro. A campanha do Grêmio. Mas, falando sério, assim, o Raul tocou num ponto bem interessante, assim, relacionando a campanha versus a folha, né? Quando a gente olhava lá no início da Série B, sabia que ia ser um pouco difícil e tal, porque é um campeonato que ele é muito mais físico, tem toda essa questão de disputa acirrada, assim. Só que ao mesmo tempo a gente não imaginava que o Grêmio ia ter uma campanha tão problemática, assim, tão complicada, assim, de momento, tipo, se tu pegar as 36 rodadas, tu tira aí o quê? 3, 4 boas partidas, 5 se fizer muito esforço, e tu não tem uma evolução, assim, tu vê um time que vai sofrendo, como o Gustavo disse, assim, e no final chega um acesso num Grenal, numa nova batalha dos aflitos, assim, só que sem metade dessa emoção que teve a outra, né, porque a outra foi um dos jogos que eu mais sequei na vida, assim. Agora, essa ali ontem nem deu tempo, né? Nem perdi muito tempo, assim, porque não tinha muito Náutico totalmente entregue, assim, né? Então, a gente vai analisando a partir do que se projeta para depois, assim, né? Porque o Grêmio conquistou o acesso, tá, mas e depois? O que se espera pro ano que vem? Se vai
manter essa mesma base, vai ficar o Renato, vai ter a troca de gestão do presidente, como que isso vai refletir nesse trabalho para a próxima gestão, né? Tipo, tem muitos jogadores em final de contrato, jogadores que será que vão ficar. Acho que essa base do time que não conseguiu ganhar a Série B, ela é suficiente para começar a Série A do ano que vem? Qual é o tipo de reformulação? Porque se tu comparar para o nosso lado do Colorado, que a gente também já vivenciou essa experiência da Série B, né? Se tu pegar o time do Inter, que sobe, a base do elenco que jogou a Série B, ela foi mantida por 2-3 anos. Né? Até trocar essa reformulação, ela não é uma coisa que ela acontece da noite para o dia. Muitos jogadores vão ficar, vão continuar. Será que essa base é suficiente para encarar uma Série A? O que precisaria ser? Eu não sei como é que vocês veem esse segundo momento, né? Depois de passar dessa festa de comemoração do Gustavo ali, que está eufórico com o acesso e voltar, né, a Série A, né? Eu tô aliviado, não tô comemorando. Aliviado, bom. Agora Uma boa vamos ver as surpresa. pérolas com pedras. Não, e não. Marquinhos. Não, assim, ó, eu acho que tem diferença entre o Inter subir aquela vez e o Grêmio. O Inter ele fez um time para tentar ganhar a Série B. E o Grêmio ele fez de tudo para não subir. E ainda conseguiu. Porque os outros eram muito piores. O Sport não desistiu do campeonato. Não tinha condições de ver um Novo Horizontino na Série A. Então eu acho que o Grêmio ele errou muito durante todo o campeonato. E os outros erraram muito mais. Então, somando os fatores, o Grêmio acaba sendo classificado. É mérito do Grêmio, mas, gente, vamos dizer assim, já estão com medo do Grêmio. Não, a gente não tem medo desse Grêmio. Talvez... Ninguém falou nada, se já vestiu a carapuça... Não. Tem muita gente já falando que os colorados estão com medo do gremista, que não sei o que. Não, a gente não tem. Mas é o Super Grêmio voltando, né? O que vai depender do Grêmio de conseguir se manter na Série A ano que vem é os nomes que vão chegar no fim do ano, no início do ano. Porque com esse time aí, não dá. Impossível dizer que vai se manter na Série A com o time que tá. Eu discordo. Então, eu discordo, porque assim, ó, eu falei no meu comentário ali que a gente, individualmente, a gente tem jogadores com potencial. O problema é o coletivo. A chave de grande parte dos problemas do Grêmio tá na comissão técnica, tá em quem é que vai seguir o ano que vem, se o Renato vai continuar ou se vai vir um outro com, digamos, um projeto, né? Vai depender inclusive da direção do clube. Não está claro se o Renato vai continuar assim. Dizem que o Renato vai ser técnico do Vasco. O torcedor consciente sabe que o Renato não treina time meia boca. Ele quer medalhões, ele quer jogadores que tenham expressão e tudo mais. O Grêmio não tem isso agora. E provavelmente, como vocês falaram aí, boa parte do elenco vai permanecer. Acredita-se que a base... a base seria o Jeromel, o Kahneman, vão permanecer. O Jeromel, por mais que tenha idade, está jogando em alta ainda. E o Kahneman é jovem ainda, relativamente. Aí os goleiros eu acho que permanecem, né, os dois goleiros, principalmente o Breno. Aí tem no meio de campo ali Bitelo e Vidia Sante. Thiago Santos. Não, aí eu já não sei, né? Mas a base. Lucas Silva ali. A base que eu acredito, assim. Sabe? Pode ser que esses aí permaneçam, claro, né? Mas. Eu acho que depende do contexto, né? Oi? Acho que vai depender do contexto, né? Isso. E se tem como se livrar de jogadores, né? Às vezes não tem, né? Então. Aí tu pega assim, o que eu calculo, tá? Vamos começar do início, né? Goleiros, o Breno, talvez os dois sejam mantidos. A zaga. Gabriel também. Na zaga ali, eu acho que o Bruno Alves, o Kahneman e o Jeromel permanecem, principalmente Kahneman e Jeromel. No meio de campo, o Bitelo e o Vidia Sante. Acho que o Vidia Sante como primeiro volante, enfim. Tem o Lucas Silva também, né? O Lucas Silva não, o Lucas Leiva.
O Lucas Leiva, acho que eu acho que deve ser permanece. titular, né? Deve ser um dos E acho que principais. permanece, acho que entra melhor até na série A. E aí vamos avançar. Aí pelas laterais ali. Acho que o Biel acho que vão segurar o guri. Vamos apostar nele. O Nicolas acho que fica também. Né? E agora, eu não do outro lado ali, do lado direito, que é o problema, porque a gente tem ali o Rodrigo, aquele Ferreira, que uma porcaria aquele jogador, né? O Edilson é ex-jogador, acho que dessa temporada ele acho que não vai avançar, né? Não sei, eu não acredito nisso. Mas, enfim, tudo é possível, né? Sim. Qual é o outro? Tem o Léo Gomes, né? Que voltou a jogar. O Leonardo Gomes, O Leonardo Gomes eu acho que vai, de repente, eles vão aproveitar no começo agora. O gauchão e tal. Tem que ver como vai reagir Eu quero fisicamente saber do também. Diego Souza. Esse time que tu tá esse é o montando... problema. O Diego Souza eu acredito que o Diego também pare de jogar. Tá, não sei. Agora me dá um tempo para entender. Esse time que tu aí... Aí teria que acrescentar o que tá faltando, né? Tipo uns 10 jogadores ali. Uns 8. Que é tudo! Faz uns Que é 10 tudo, jogadores né? em condições Não, de não ser é titular. tudo. Olha quantos eu dei. Olha quantos nomes eu dei. Aí eu te pergunto assim, esse time aí é um time base? Quando a gente diz base, eu entendo que é um titular. É uma base que desse elenco atual que seria titular. Isso é uma base titular que tu deu. Esses nomes que eu dei, esses nomes seriam titular. Aí o Grêmio teria que buscar outros nomes Tá, mas. para completar. Entendeu? Daí eu vou te perguntar carinhosamente, Gustavo. Esse time base que tu deu aí é pro gauchão, né? Acho que não, ele é pra ganhar o brasileiro, né? Aquilo que eu tava falando, o Super Grêmio voltou, cara. Ele tem É convicção. isso que eu tô dizendo, é real essa É história. o título que ele vai levantar pra depois Porque- ele vir aqui falar. Eu vou ser sincero, Gustavo. Talvez vocês não. Mas eu acho que tem que haver uma reformulação muito grande. Muito maior, né? Mudança de. Muito Mas maior. não vai, Eu acho que. Não, eu acredito que tem que acontecer, Gustavo. Baixar a média de Não, idade, ao longo do ano, principalmente. sim. né? Claro que vai ser pro início da temporada. Vou repetir. Tá? Uhum. Olha, contem comigo. Ó. O Breno, Só um detalhe. o Recebi- Jeromel, o Kahneman, tá? O Bitelo, o Vidiaçante, o Biel, Lucas Leiva, né? o Lucas Leiva, o Nicolas, tá? Só faltou 2 nesse teu time. Quantos eu contei? Quantos deu até agora? Tu botou 9 de 11. E aí, então? Mas aí, Faltou os dois atacantes. Só faltou. E o lateral direito que ele ainda estuda Exatamente. apostar no Léo Lateral Gomes ali, direito. no Edilson, de repente. Deixa eu A tentar, lateral deixa eu tentar direita. entender a cabeça do Gustavo. Tu viu, Qual foi o Elisão? último jogo que Jeromel e Kahneman jogaram juntos? foi agora. Contra o Náutico. Tá, e tu acha que antes esse. disso, Eu acho que Eles o Kahneman tão entrou numa tendo- partida anterior. eles estão tendo Eu acho que o. outra atividade, porque assim, ó, o Jeromel tá sendo um dos melhores jogadores do Grêmio jogando a Série B. Tu acha que ele vai conseguir jogar a Série A do mesmo nível que ele tá jogando a Série B agora? Acho. Outra, o Kahneman tá toda a vida machucado. Tu acha que tu não precisa de zagueiro? Tu acha que tu vai conseguir manter um meio campo forte tendo o Lucas Leiva, que tá com 37 anos por aí? Tu acha que tu vai conseguir manter as laterais? Tu não tem lateral direito. É muito O veterano o lateral time. esquerdo é o Nicolas. Ele apoia, mas não defende. Então tu fica assim, poxa, vocês não têm centroavante. Diego Souza vai renovar e mais O uma. Diego Souza é jogador já. Sabe que eu fico pensando assim, se o Vocês Diego estão- Souza vocês tivesse estão- dito não vocês pro estão Grêmio, apontando. será que o Grêmio teria Não, se mas classificado? tu sabe que eu acho que Vocês o estão Diego apontando- Souza como peça pro elenco, eu acho ele interessante. Uma Vocês boa estão O pessoa. Souza foi muito importante pro Grêmio. Vocês Fala. estão apontando. O Diego Souza, eu acredito que se Eu acho que permanecer. pra elenco eu acho ele uma vai opção ser, ele interessante. não vai ser o titular mais. Não, né? ele não pode ser o único titular, né? Como foi pra na Série B. permanecer- Só abrindo um Diego tá parênteses aí, permanecendo. se o Grêmio estiver pensando em treinador, já tem um novo na praça, viu? Demitido agora há pouco, Lisca. Lisca doido. Não, vai de Renato. Não, né? não.
Foi demitido aqui do Avaí. Isso não. Vocês estão fazendo apontamentos que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que esses jogadores podem ser aproveitados para o ano que vem. Aí o Grêmio teria que buscar não só o que está faltando nas posições que estão faltando, que eu não indiquei, como também nessas mesmas posições. Eles não seriam os únicos, né? Porque o problema hoje é que não tem, eu não gosto de falar peça, mas não tem peça de reposição. Quando um jogador se machuca, como é o caso, como aconteceu com, digamos, com o Tassiano, por exemplo, né? Quando o Tassiano se machucou, quem é que vai entrar? O Campaz. Quando foi a última partida do Campaz? O Campaz jogou contra o Vasco naquela partida que o Grêmio começou perdendo e sentiu logo no começo e entrou o Tassiano no lugar dele, né? Mas Gustavo, só uma perguntinha assim, nesse contexto de reformulação e recomposição, assim, a base entra onde nesse processo? A base do Grêmio, a categoria de base entra onde nesse processo? Eu acho que porque tu tem alguns valores ali que não são aproveitados, que daqui a pouco poderiam ter essa oportunidade no gauchão, por exemplo. Vai ser um técnico, tu tem o Natan, por exemplo, que é um zagueiro interessante, só que foi pouco testado, por exemplo. Depende de quem vai ser o técnico. Eu acho que o Grêmio deveria aproveitar o gauchão, cara. Você ser bem sincero, tá? Botar o gauchão, já que já ganhou vários gauchões também, né? Botar a gurizada da base, cara. Botar a gurizada da base. Testar, né? Pra ver lá, tirar o que pode conseguir lá 4, 5. Tá? E isso o Inter também tem que fazer. Eu acho que isso vai acontecer, Raul, por uma necessidade, não tem? Agora já nas últimas 2 rodadas, eu aposto com vocês hoje, a gente vai ver a gurizada entrar em campo. O último jogo do campeonato vai ser na Arena, né? Contra o Tombense. Não, o Tombense é agora fora. Brusque. Já é baixado. Pode ter certeza, o Renato disse em coletiva que ele passaria a colocar a gurizada a partir do momento que o Grêmio não tivesse mais na pressão pela classificação. Conquistada a classificação, tem 2 rodadas. Ele pode aproveitar agora contra o Tombense para ver, fazer testes e tudo mais, mostrar, e ele disse isso para a imprensa, né? Aí vocês vão ver a gurizada em campo. Aí a gente vai ver a prova dos 9, né? Digamos assim, ver eles em campo e vocês vão poder comentar. Eu acredito que por uma questão de necessidade, sim, o Grêmio vai recorrer à base. O Grêmio sempre recorreu à base, diferente de vocês. O Grêmio sempre recorreu à base. O craque do ano, além do Diego Souza, que foi muito importante pro Grêmio e é ídolo da torcida, foi o Bitelo. O Bitelo é gremista da base. Foi destaque, inclusive, contra o Náutico. Desses que eu vou fazer agora uma pergunta meio que cretina. Desse time do Grêmio, tá? Dos jogadores que estão hoje no grupo, não, em todo o grupo, tá, do Grêmio. Quantos vocês se recordam daquela decisão da Copinha? Que estavam na decisão da Copinha? Há 2 anos isso. Acho que nenhum do time que joga. Eu não me lembro. Não lembro de nenhum. Eu não me lembro. E o Grêmio jogou muito bem aquela Copinha. Faz 3 anos. E aí o Inter que não aproveita a base, usou uns 3 ou 4. Assim. O Rildo e o Elias. Praxedes, Lucas Ramos. Sim, o Rildo e o Elias. O Rildo e o Elias eram a dupla de ataque. Pra tu ver, né, como a dupla Grenal aproveita muito mal a sua base, né, cara? Aí eu fico pensando assim... Eu vou discordar. Com relação a alguns nomes que surgiram na Copinha, eu não sei do lado do Inter. O Cadorini acho que tava, né? Ou não? Não, era o Alexandre Pato. Isso. Confundo esses dois. Como é que era o Guilherme Pato. Era um Pato. O goleiro que conquistou o título, ele tá agora na reserva do Inter.
Mas no caso Eu do acho que Grêmio, no caso do Grêmio, o exemplo vindo assim, o Rildo não diria, mas no caso do Elias foi dada oportunidade para Elias. Não, muita. O muita. problema do Elias não é o Elias, o problema do Elias é a torcida. Pois é, como arquivaram o Elias, né? Ele tá machucado, não? Não, o Elias, Não, o Elias não tá no Grêmio. Ele saiu? Não tá no Grêmio. Ele tá nos Estados Unidos. Eu não Saiu. sei onde é que o Elias foi, Ganhando mas em o Elias dólar. saiu. Explicado. Bom, agora então, pensando em Grêmio, né? O Grêmio eu acho que vai fazer certo, sabe? Eu acho que tem que botar a gurizada nesses 2 últimos jogos e apresentar para a torcida, né? O time que ganhou ontem, que se classificou, dar-lhe parabéns, né? E eu acho que o Grêmio tem que fazer aí uma montagem muito boa, né? Mas, Raul, eu vou insistir nisso. Esses nomes que eu dei, são nomes com idade, são... Cara, Eu concordo esses que nomes dá tem pra que apostar aproveitar. neles. Dá pra aproveitar esses Dá para nomes. aproveitar, dá. E Dá. eu insisto nisso também. Individualmente, tem esses jogadores que eu citei e outros que porventura podem aparecer, tem potencial. Não precisa trazer de fora. Tem nomes que têm potencial. O problema do Grêmio esse ano, já no ano passado, com as passagens do Thiago Nunes, depois do Filipão, depois do Mancini, agora o ingresso do Roger e o retorno do Renato, o problema do Grêmio é coletivo. O Mano Menezes pegou, e até começo a falar disso pra gente fazer um gancho já, Raul. O Mano Menezes pegou um time igual ao do Grêmio nesse sentido, com individualidades potenciais. Tirando que um tá na Série A e o outro tava na Série B. E o que ele fez? Sim, o nível de dificuldade é outro, tá? Mas aí tu tá comparando com outros times de Série A, né? O que ele fez? Ele conseguiu ajustar o time. O Mano Menezes pegou esse time que pro Cacique era medíocre. Claro que aconteceram reforços depois que o Cacique saiu, né? Vieram reforços. Sim, vieram reforços. Vieram o Wanderson, Sim. veio o Pedro Henrique, veio o mas Depena, alguns ainda estão Vitão jogando. o Alemão. Alguns estão jogando, alguns que já estavam quando o Cacique estava aí, e Vitão. quando o Aguirre estava aí, né? E só funcionaram com o Mano. Quem? Eu acho que ele houve uma Mudou quase o reformulação. time todo. Sim, são 5 ou 6 jogadores que entraram nesse time, que o Medina e o Aguirre não tinham. Mas só que tem um processo ali muito grande que entrou, foi um sangue novo do treinador, a boca do túnel, como se chamava antigamente, né? Então ali, eu acho que isso aí também contou muito, sabe? Tanto é que eu sempre falei para vocês que a campanha do Inter era para chegar em 16º, 15º, quarto, eles não... E Para mim está ainda- sendo e muito ainda- bom, obrigado, um presente, baita O presente de Inter Natal. ainda Inter tem feliz. limitações. Ó, Sim. O Inter vamos- ainda ainda tem tem. limitações. vamos lá. O ó. Inter ainda tem limitações. O alemão não é suficiente. Eu acho que é. Cara, eu porque não gosto, faz acho gol. bom o atacante. Não, o centroavante ele não faz gol todo jogo. Cara, ele é um bom... Não tô dizendo que é um mau jogador. Só tô dizendo que ele apresenta limitações. O Inter só não avançou porque tem limitações. Não é só o alemão, claro, mas Sim. tem limitações. Mas o Inter avançou muito por causa do coletivo que foi oferecido pelo técnico. Essa é a diferença do Inter com esse elenco de agora e o Grêmio com um elenco, como vocês bem colocaram, um elenco caro, comparado com outros da Série B, um elenco em tese melhor e tal. O problema é coletivo. O problema do Grêmio foi coletivo. O problema do Cara, Inter... eu acho que não é só coletivo. A menos que o Grêmio tá. Tudo bem. Esse é o teu Passa problema. passa por um momento físico também, né? Assim, ó, vamos Não, vou deixar que o só- Gustavo, campeão, só aí nivelar pode meio falar assim, Série A só tudo nivelar pronto. assim meio por cima os jogadores que o Mano tem e que o Cacique não tinha. Alan Patrick, Depena,
Vitão, Vitão, René, René, Wanderson e Pedro Henrique. Wanderson, Pedro Henrique, Alemão. É só quantos são titular? Todos. É quase outro time, né? mano? São É quase outro time. O Bustos recente chego, né? O Bustos recente chego. Quase Ele não tinha o Gabriel, eu acho, ou tinha o Gabriel. O Gabriel vem depois, porque ele vem na saída do Dourado ali, né? Então, poxa, trocou o time todo, então, né? Daí, é claro, o Mano Menezes é um treinador cascudo. Mas o elenco tem qualidade, né? O Cacique Medina não dava pra querer. Olha, quem tem saudades do Cacique Medina, do Miguel Ángel Ramírez e do Eduardo Cudê, meu Deus. O Pedro é apaixonado pelo Eduardo Cudê. Ele torce pelo Celta agora, não sei onde é que tá. Mas assim, não dá. Tem que ser o cara, pé no chão, Cara, mas por pior que, falando específico do Cudê ali, por pior que foi o trabalho, largou o líder do brasileiro, né, mano? Tipo, a campanha ruim dele. Mas era ali, então, tipo, teve resultado, né? Não tinha várias críticas a vários processos, assim como a gente Graças a eles, vocês tiveram que comemorar. Isso, a gente chegou brigando muito em função daquele primeiro turno também. A hashtag segue o líder. Ué, mas foi um ano inteiro de roubado, né? Título roubado de passagem. Eu fazia, isso aí eu me lembro que eu fazia aqui em casa. Eu quero o Cudê no Pega o líder. Se é assim. Quem não fazia, né? Eu quero o Cudê. Não, deixa o Renato ali que tá bom, assim, não precisa contratar, tá tudo certo. Agora falando sério, vocês acham que o Renato fica ou não fica? Eu acho que fica. Eu acho que vai depender do que oferecerem para ele em matéria de, digamos, tendência ou potencial de investimento no elenco. Então, eu vou pegar então duas coisas aí. O Luiz Gustavo falou que o Renato não treina time meia boca. Já o Marquinhos disse que o Vasco quer o Renato Gaúcho. Então o Vasco vai montar uma seleção, porque o time do Vasco também é meia boca pra caramba. Eu não sei de onde é que saiu essa informação. O Vasco virou SAF. E aí parece que o investidor tem um percentual lá que tem que botar uma grana forte. Aí isso explica. Isso. Eu passo o dia inteiro ouvindo a Rádio Grenal. E quando ele já assinou com o Grêmio, quando ele veio pro Grêmio, já diziam na Rádio Grenal que é só pra Série B, porque ele já tem contrato assinado com o Vasco. E é Rio, né? E isso já tá, há muito tempo eles falando. Então, eu não acredito que uma rádio vai dar uma notícia falsa ou que eles tiraram na cabeça deles. De alguém eles ouviram. Então, daí eu não sei, né? Eu não tenho. Eu posso ser um dos poucos. Eu não tenho expectativa que o Renato vai continuar sem a perspectiva de trazer reforços pro Grêmio, assim. Vamos aproveitar parte do elenco que jogou a Série B, vamos aproveitar a base, vamos trazer jogadores, mas não sei em que condições o Grêmio tem para trazer jogadores. E aí complica pro Renato. O Renato não costuma ficar digamos, treinando um time que ele considera meia boca. Porque ele viu limitações no Grêmio. É porque ele não mudou o esquema tático, né? Como eu frisei antes. A gente não viu novidade quando o Renato chegou. Sim. A não ser no ânimo. Não, se tu olhar o desempenho dele à frente do time, ele até números, eu acho que ele é até pior que o do Roger. Exatamente. Porque o Roger... A classificação se deve boa parte ao Roger. E o gremista tem que reconhecer isso. A mudança é mais anímica, né? Mais aquele contexto de paz com o torcedor. É difícil, né? Porque daí chega o Renato, que é o maior ídolo do clube, numa entrevista, vai lá e diz, tem que vir o bobo da corte aqui pra fazer o Grêmio subir. É muito difícil, né, cara? O Renato, ele é narcisista, ele acha que tudo gira ao redor dele e que ele que faz o Grêmio acontecer. E que, na verdade, é o contrário, ele não fez.
Quem fez foi o Roger que subiu o Grêmio, e não o Renato. Não, Só que o Renato, ele é não tão exagera. dono de si, Não vai que ele acha não que vai ele ao é 80, tudo não vai do 8 ao 80. O Roger teve uma participação muito importante. Agora não foi o Roger que fez o Grêmio subir. O Renato também contribuiu agora. É que eu acho que Aliás, teve um ponto o- que ajudou. Aliás, o Marcos era um que dizia: com o Renato o Grêmio não sobe Não mais. ri! Não ri! É que eu acho que tem um elemento que vocês estão desconsiderando aí nessa análise. O Grêmio não sobe mais e o Grêmio subiu. O Grêmio vai desandar, né, Marcos? Não desandou. Tem um elemento que vocês estão esquecendo dessa análise do que fez o Grêmio subir, né? Tem o componente os adversários também, né? Que não fizeram campanhas que a gente esperava, porque o Grêmio teve mais sorte que juízo, né? Em muitos momentos onde oscilou. Bahia também, o Eu vou Vasco fazer uma também. pergunta. Bahia, Vasco, tipo, o Sport. O Grêmio teve muito perigo na rodada passada, por exemplo, onde Aliás, o Vasco, o Sport está Eu no vou G4, fazer. né? que Tá, o Vasco eu vou fazer ajudou uma muito nesse pergunta. O contexto também. Sport né? desandou, né? O Sport Isso, desandou. porque se o Sport tivesse Mas ganho, Eu vou fazer uma pergunta para a gente meio que encerrar o Grêmio, tá? E retomar o Inter. Mas vocês me fizeram pensar assim. O que levou a classificação do Grêmio para a Série A? Os treinadores que passaram por ele? Sim. A sim, porque campanha em precisa si de do ponto. Grêmio? Né? Os adversários, Os adversários que era ruim? a qualidade da Ou o Série B. futebol do Grêmio? Terceira Não, o opção, futebol do- os adversários, né? Pode escolher mais de uma, mais de uma alternativa. Futebol, eu acho que a única coisa que eu não colocaria aí é o É futebol, o futebol. do Grêmio. Eu vou num combo das outras três alternativas. Assim. Eu Um também. pouco de cada, sabe? Eu também. Acho que os adversários, a qualidade da Série B, não os adversários, mas a qualidade em geral da Série B. O único que sobrou na Série B nesse ano foi o Cruzeiro, porque também 3 anos na Série B, 10 já foi escola. Olha o argumento da desculpa, né? O Cruzeiro. Tá, mas e os times que estão há mais de 3 anos, por que não fizeram? Acho que esse não foi por isso que o Cruzeiro ganhou do Grêmio, né? Ficou na Aí frente. não tem elenco, aí é o pipoqueiro, é o soldador, é o, né? Bom, mas enfim, Ai, meu Deus. Agora a que qualidade da Série B. Os treinadores, eu acho que o Roger contribuiu quando ele ajustou o sistema defensivo até o final do primeiro turno. Sim. Que aí depois no retorno, Parou de tomar gol. esse sistema defensivo ele demonstrou fragilidades que inclusive quase comprometeu o Grêmio, né? Que casualmente vem depois da lesão do Rodrigo Ferreira, né? Que tu não gosta muito do lateral aquele. Ali que daí não troca sei. o lateral, sim, que daí ele machuca e entra. Tu acaba escalando o Dilson, né? É isso? Não tô Porque eu- lembrado disso. Não lembrado disso, mas tá, tudo bem. Porque a lesão dele é mais no final do primeiro turno, né? Pode ser. Não, eu atribuí a outros fatores Sim. até. Né? Não, tem Por vários favor. elementos, mas tipo, ajuda nessa mudança de Pode solidez, ser. né? Pode ser, porque eu tenho as minhas críticas a ele, mas realmente Porque ele é mais defendia marcador, né? bem. Às vezes ele defendia bem. Aqui, eu vi jogos muito ruins dele na Ofensivamente. defesa. Ele era muito Sim. pesado para voltar. Sim. Ele era muito pesado para voltar, para recompor. o Grêmio está com quantos pontos? Só Ele para tá fazer um com comparo. 61. 61. O Inter com O Inter tá com. 63, não é? 61 também. Leão. Ele tá com 61 também. 61. Então tá. Mas com 33 jogos, né? O Grêmio fez 61 com Oi, 36. então. 36. Para vocês, para aí a gente dá para comparar aí também, São 3 jogos a menos. claro, um grau de dificuldade de uma Série A para a Série Sim. B. Né? Mas tranquilo. Agora, falando assim, uma questão assim que me chama a atenção. Não, mas boa parte do campeonato o Grêmio teve mais pontos. Sim. Oh, E o Inter, né? Sim. Né, Mas proporcionalmente. é complicado de comparar, né? Porque são diferenças de. Não, mas aí tinha adversários. rodadas a mais, Tá. O Grêmio tinha rodadas É, a isso mais. é. O Grêmio tinha rodadas a mais. Para vocês, o Inter sente falta do Gabriel? Cara, eu acho que em termos de jogos, claro que faz falta por ser o único primeiro volante, né? Porque depois da saída do Dourado não tinha reposição. Mas em termos de desempenho do como é time, que é? Depois da saída do Dourado, o Inter ficou só com um primeiro volante, né? Tipo,
Tipo, eles não contrataram, eles não fizeram a reposição, né? Então, tipo, mas do ponto de vista do desempenho dos jogos sem ele, eu não vejo uma queda, assim, em função do primeiro volante, assim. Acho que o Mano supriu bem, eu acho que o Mano supriu bem, assim. Isso aí vem ao encontro que o Gustavo falou. Do grupo do Internacional. Do quê? Que o Mano Menezes fez o Inter jogar, ser coletivo, ter união. Ele não gosta muito desse termo, eu também não, peças, né? Mas ele aglutinou as peças que ele tinha e disse assim, gurizada, vamos lá. Sim. E tu vê, o Inter tá 12 partidas invicto, e é um time que encaixou o time, até né? Então, encaixou o time. Que até então, eu digo que estávamos brigando para não cair. Sim. E hoje o Inter está correndo atrás de 42 milhões. Sim. Uma coisa contraditória, né? Sim, quando começa a reversão de expectativa, então, né? Aí eu te pergunto assim, há quanto tempo nós, colorados, né, perdemos com técnicos aí que não nos... Aí você vai dizer, por que esperaram tanto tempo, cara? Sim. Mas aí é aquela história que o Grêmio, de certa forma, passa um pouco por isso. E corre um risco também depois. Quando troca para a gestão do Barcelos, a tal da ruptura custou esse problema todo, porque se tu olhar, tu vinha de um time que foi vice-campeão brasileiro, perdeu o campeonato por um gol, e tu simplesmente cancela o trabalho, né? Encerra e parte do zero, um técnico estrangeiro, os jogadores não... O grupo aparentemente não assimilou essa troca, e aí foi uma sucessão de tentativas com treinadores estrangeiros, e aí onde depois do caso Medina, Globo ali, eles deram um passo para trás e trouxeram o Mano, que é um treinador brasileiro, que estava um tempo fora do mercado e que é um baita de um técnico. E ele recuperou com esse mesmo elenco, porque se tu for olhar, ele recebeu os reforços como o Gustavo tinha falado ali do Cacique ali, que tinha indicado, mas ao mesmo tempo não tem contratações do início, né? Então, tipo, o que se projeta daqui para frente, assim como a gente fez aquela projeção com o Grêmio, é uma expectativa muito diferente, assim, porque a gente tem uma base muito boa, um time encaixado, onde tu vai fazer 2, 3 ajustes ali de contratação, e aí eu concordo com o Gustavo que o centroavante, até a gente já tinha falado uma outra vez sobre isso, assim, que eu gosto do Alemão, eu acho ele um ótimo atacante, assim, mas eu acho que ainda falta um centroavante, aquele mais tarimbado, que faça esse gol todo jogo, como é o caso nível do, sei lá, o Caleri, o Atlético tem o Hulk, o Inter não tem esse centroavante ainda desse peso, o Alemão pode chegar a ser, mas ele ainda não é. Então tu ter essas opções, ela é importante para ganhar um título e para outras questões. Então eu acho que tu sai de uma base com esses 42 milhões ali que estão se avizinhando, daqui a pouco pode vir um reforço de peso e mais do que isso, manter boa parte do elenco, porque o Inter vai precisar vender jogadores também, né, no final do ano. Pois então, Deus queira que o Inter permaneça. O Mano Menezes, parece que ele já renovou, né, Marquinhos? Já até renovou. 2023. Então, que ele permanecendo com o Mano Menezes, tendo um esqueleto já, uma base montada para o ano que vem, certo? E é muito boa, digamos, tá? Um aporte de 42 milhões ou 40 milhões, tá? Se ele chegar em terceiro, ele ganha 40 milhões, tá? E que mais? E com uma folha salarial reduzidíssima em relação ao ano passado. Dá para se dizer que o Inter vai montar sim um bom time para o Campeonato Brasileiro ano que vem em Libertadores, senhor. Sim. Entra para disputar, né? Eu acho que do time principal, o único que pode não ficar no time do Inter é o Vitão. Tinha alguns impasses aí que estavam querendo vender ele lá na Ucrânia. Sim. E ele não estava querendo ir, ele não estava querendo voltar, na verdade, pro Shakhtar. Se ele for pra Copa, mesmo que ele não entre em campo, já era. Já era. Aí eu acho o negócio do Vitão muito difícil, pelo que eles falam, pelo que eu li. O Inter não tem cacife para comprar o Vitão. Por quê? Porque o que acontece? O Shakhtar, ele pega jogadores daqui com preço mais baixo e vende na Europa com preço mais caro. É muito difícil eles venderem um jogador que eles, pelo preço, um preço razoável. Sempre eles vão vender para um time grande lá. Então é meio difícil o Vitão
ser comprado pelo Inter. Então, talvez o time principal ali, o titular, a maior entrave que tem é o Vitão. Então, eu acho que o maior problema do Inter pro ano que vem não seria nem o ataque, seria a zaga, porque a gente tem o Moledo, que não consegue ter uma sequência muito extensa, não consegue jogar 4, 5 jogos. Cara, mas eu acho que a questão Moledo ali tem a ver com a volta da cirurgia, né? Tu pega o Ramiro lá quando voltou do Grêmio, por exemplo. Mas ele já tá com 35. O primeiro ano foi assim, o cara que vem dessa cirurgia de ligamento, ele geralmente oscila bastante na primeira temporada, né? Mas Sim. a gente tem um Moledo com 35, 36. Voltando de pós-operação. A gente tem um mercado que também já não é mais gurizinho. Já tem mais ou menos a idade Sim, do precisa Gustavo. um segundo, que é o caso do Vitão, né? Que casou Daí tem o Vitão que pode ir embora. 21. Daí o que sobra? Ai, cara, o cara consegue, cara. Eu não falei nada, cara. Tu te Pior morde. que todo mundo é mais novo que eu agora, tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. Eu era o cara que via, esses jogadores aí mais velhos que eu e tal. É, cuidado, né? Todos são mais novos. Alguns parecem mais velhos. É. Edilson, Não, por o exemplo. mercado, pela carinha dele de bandido, Sim. ele. Meu Deus. Mas daí assim, então, eu acho que o maior problema pro Inter na temporada seguinte é mais ou menos a zaga. Vamos ter que ver o que vai acontecer. Bustos pra ti permanecem? Oi? Bustos? Vai acabar permanecendo, né? Vai acabar permanecendo. Eu tô perguntando pra ti, ele merece permanecer? Se ele tem uma cobertura que nem o Johnny tá dando pra ele ali, eu acho que ele pode permanecer. Não, então o problema não é ele, o problema é a cobertura que fazem pra ele. O problema é que ele não sabe marcar. Mas aí o treinador isso, tá né? pra isso, né? Pra ver e explorar a característica que é a melhor dele. Porque se tu for olhar, um jogador que a gente fala pouco é o René, né? Que é um jogador que ele acabou entrando, ele vira quase um terceiro zagueiro. Se pegar comparado com o Moisés antes, ele ataca muito menos, né? Que o Moisés atacava, por exemplo. E tem menos idade. E ele libera o Bustos. O Bustos é quase um meio campo, né? Com a bola, o René virou um Bustos, terceiro ele zagueiro. faz quase a função do Pedro Henrique na direita. Isso. Ele abre o Bustos vira ponta em alguns momentos do jogo. E aí tu precisa dessa cobertura para recomposição, né? Cobertura. E aí Então, aproveita bem a René característica faz do jogador. tanto também. René faz É outro jogador que eu tenho medo que, se for convocado mesmo para regra, para ficar no banco, né? Tu diz o Se Bustos? for convocado pelos Estados Unidos, eu acho que não volta para o o Johnny. também, viu? Não, eu acho que os caras que o Inter possivelmente vai vender é o Johnny e o Maurício. São as duas melhores moedas. Se for olhar hoje, são os dois jogadores que o Inter faz dinheiro hoje. Oi? Acho que o Bustos também tem preço de mercado. Acho que ele pode ser vendido também. Não, mas é um jogador já com uma segunda linha, né? Ele já tem o quê? Tem 25 ali, 26, não. Eu acho que ele não é o alvo ainda, assim. Eu ainda acho que é Maurício E ainda para ano que E vem, Johnny. eu espero que aconteça. o alemão também tem o risco, né? O alemão. Que Edenilson e Tyson não fiquem no ano que vem. Porque senão a média de idade do Inter vai lá pra cima. Cara, eu apostaria nos dois para mais uma temporada, eu acho que sim. Mas então, eu ia perguntar para Como vocês grupo, dois. Pro grupo, Acho que sim. Eu ficaria com os dois. Escolher só um. Edenilson ou Tyson? Eu ficaria com o Tyson hoje. Porque o Edenilson tem todo esse componente externo, né, que prejudica muito a questão aquelas ameaças com família e tal. Eu acho que o ambiente pro Edenilson pode fazer bem uma mudança também. Porque eu acho que aquele contexto, isso prejudica a cabeça, né? Gustavo, Tyson ou Edenilson? Olha, eu não sei. A minha avaliação com relação ao Tyson é a pior possível. Eu também. O Edenilson eu tenho críticas ao Edenilson também, mas eu acho que o Edenilson contribui mais. Eu vejo assim, do que se esperava do Tyson no Inter, veio só o pacote, não veio conteúdo nenhum até agora. Eu acho que ele tem que cumprir a palavrinha dele e jogar no Brasil de Pelado. Então eu acho que...
E tá Cara, devendo. eu discordo. Eu acho que o time se faz de jogadores experientes, jogadores novos, velhos, uma mescla. E o Tyson hoje ele tem 50 mil problemas de desempenho, resultado, que não deu o esperado. Mas eu acho que no outro lado, de tu ter uma opção, Tyson, hoje ele cumpre o papel que o D'Alessandro cumpriu em determinado momento. Que é o jogador que está indo para um final de carreira, que ele é uma experiência da liderança, né? Eu acho importante tu ter isso. Então vamos fazer tu assim, tem contrata ele para dar palestra. Mas ele entrou bem no último jogo que ele participou. Ele entrou bem no jogo do Contrata ele para Botafogo. dar palestra, porque pro jogador não Cara, joga ele nada. não liderança nada. Não, mas tu pega técnica. tecnicamente, ele tem a contribuir ainda. No jogo contra o Botafogo ele entrou muito bem também. Eu acho que tu precisa desses jogadores para também mudar partidas. Ele é uma liderança grevista até, ele Tá, mas faz parte, tu mas vai dizer que tu não ia fazer greve também se não pagasse essa salário. Os dois podem ficar com saláriozinho de 50 E não foi mil. só ele, né? Ele pagou o pato sozinho, né? Porque ele não fez a greve sozinho, né? Não fez Não, sozinho. eles podem ficar. Eles fazem, alteram o contrato e dão 50 mil para cada um dos dois. E eles podem ficar até o final. Mas daqui a pouco uma redução salarial, entende? Tipo, é que eu não acho que é tão 880 assim de tirar. Porque tu pega hoje, o Inter tem um banco que sabe, tu pega o time hoje com todo mundo à disposição, assim, mais ou menos, porque o Johnny hoje ele é titular, né? Não é o Edenilson. eu acho Tu que tem dá Edenilson, Tyson no banco, cara. Isso é Eu acho que grupo, dá pra isso é grupo. Eu acho que precisa ter. E o Moledo também, né? Edenilson, Acho que dá Tyson, pra Moledo. negociar com o Tyson Tu tem uma Já mescla que- que eu acho que é importante para os momentos. Mas uma diz lá. redução de salário, dá pra negociar com o Tyson. Se ele pensa em trabalhar com o Brasil de Pelotas, perguntem quanto o Brasil de Pelotas poderia pagar pelo Tyson. E faça um novo contrato com esse valor. Não, e outra, né? A gente fala muito do custo e tal. Sabia que ele ia fazer isso. Só que a gente esquece de outra coisa, né? Já que estamos falando na questão custo, grana. Diferente de outros jogadores aí que choveu, deu raio lá do outro lado lá. Olha a grana que o Tyson abriu mão para vir pro Inter também, né? Tem esse movimento, tem essa questão também pessoal, Ele né? pode abrir Pessoal. Não, claro que pode, sempre pode, mas olha a questão pessoal também, né? Porque é E ser eu humano acho até também. que ele- acho Perdeu até que a irmão, perdeu tendência pai, é abrir tipo, mais. é um contexto de ano complicado. Tu acha que isso não reflete no desempenho? Né? Se ele pensa em ir pro Brasil de Pelotas, ele pensa em abrir mais. Sim. Embora eu acho que talvez ele tenha revisto essa questão de valores daquele Sim. movimento grevista que ele liderou, né? Assim, Tá, mas vamos- assim, ó, se ele abriu mão de dinheiro pra vir jogar no Inter, é só ele voltar pra Europa, cara. Sim, Só mas é abriu uma mão opção. de direitos de imagem. Isso não. É? Tá. Não abriu mão Vamos- de vamos. imagem. Senhores, o Grêmio já classificado então para a Série A o ano que vem, 2023, mas ainda tem 2 jogos ainda. E o próximo é contra o Tombense, em Tombos, Minas Gerais, certo? Então vamos ao nosso palpitão. Eu começo pelo Gustavo. O Grêmio encerra sua viagem fora de casa. Pois é, eu tô bem assim. Tô bem aliviado, então eu nem sei que placar eu posso colocar. Eu acho que vou colocar que de repente pode dar uns 2-0 pro Grêmio. Marcos? 1x0 pro Grêmio, pra dizer que eu nunca apostei Nunca numa apostou. vitória do Grêmio. Pedrinho? Vou apostar no empate, 1-1, Grêmio e Tom bem, sei lá. Eu vou apostar nos meus 3-0, que vem dando certo. Né? Porque eu acho que o Renato vai fazer uma reformulação nesse time. E a gurizada vai jogar, né? E vai. Já caiu, já tirou aquela pressão. Eu acho que muita gente agora vai começar a jogar futebol, sabe? E o meu recado Só final agora, nesse- nas últimas 2 Vai ter desempenho agora vai. Aí tá desempenho. Não, mas segundo o Gustavo, o Grêmio tá preparado pra jogar a Série A, né? Já tem uma base boa, Cara, já vocês, tira os Nove 2, titular, 3. já. Então vai passear agora. vocês Sábado, falam. no passear, Beira-Rio, não, Inter eu nunca e falei em Ceará. passear. Eu só disse que tem jogadores que dá pra aproveitar. E Não, assim, time ó, titular. o time titular, É, infelizmente é o que tem, a casa oferece por Casa enquanto, eu não sei qual é a perspectiva. Mas Inter assim, dois e reforços. Ceará no sábado.
no É, Beira-Rio. quarta. Ai, perdão, quarta. Quarta-feira agora. 21h45. 2 a Começa com o 0. Inter. Ah, desculpa, me cortei. Não, pode ser, Pedro. Vai. 2 a 0. 2-0. Marquinhos. Uns 2-0 pro Inter também. Cara, eu acho que vai ser um jogo encardido, viu? Eu acho que acho que vai ser 1-0, assim, rasgado pra nós. Eu acho que nós vamos se Gustavo. atrapalhar pro Ceará. Eu acho que vocês não vão se atrapalhar, não. Eu vou apostar no 1 a 0 pro Inter. Acho que É que o difícil, Ceará tá na berlinda, né? é difícil vocês não ganharem em casa, né? Com É. esse time encaixado de vocês Se aí. quer manter a segunda posição, tem que ganhar. Senhores, nosso recado final aí. Começo ali com bem-vindo à Série A, Gustavo. Bom, eu falei no início da temporada que ia ser sofrido e foi até o último jogo que garantiu a classificação. Ainda tem mais 2 jogos. Eu achei até que pudesse ser só na última rodada. Eu ainda falei, né? Uma gravação que infelizmente não foi pro ar. Não foi Culpa do censurado Pedro. pelo Supremo. Não, isso não aconteceu. Então, assim, vamos ver o que vai ser pro ano que vem agora. A gente tem 2 rodadas aí que a gente vai ver, de repente, o Renato colocar a gurizada, como ele mesmo prometeu. Mas eu acho que o Grêmio já tem que começar a pensar no ano que vem mesmo, se vai ficar o Renato, se não vai, o que pode trazer de reforços. Isso também vai depender, essa decisão do que vai poder trazer, vai depender a permanência ou não do Renato, sabe? E se o Renato não ficar, que venha um nome que crie, digamos assim, um trabalho novo, né? Um trabalho diferente desse que a gente viu nessas 2 últimas temporadas, né? Foram trabalhos que não renderam o esperado, inclusive caímos, jogamos a Série B, fomos muito irregular ao longo do campeonato inteiro, embora a gente esse ano tenha levantado 2 taças, uma em cima do Inter, inclusive. E uma outra você ganhou ontem um outro campeonato, Marcos, né? dá no teu recado final, Marcos. O meu recado final é que o Grêmio subiu, né? Então a gente tem assim, Não tem o que comemorar. não tem o que comemorar, vamos comemorar o segundo lugar, né? Vamos comemorar a vaga, igual os gremistas estão fazendo. E a gente tá tranquilo, a gente vai ficar em segundo, a gente vai jogar Libertadores ano que vem e o que a gente mais se preocupa é quais jogadores que a gente vai vender, né? Porque o time do Inter tá bombando. Pedrinho? E tô campeão. Não, eu acho. Tem 11 pontos. Eu acho que agora que o Super Grêmio voltou, assim, a gente tem que focar mesmo nos 42 milhões ali pra ver o que a gente faz pro ano que vem, né? Porque eu fiquei com medo agora, né? Eu acho que. Tá na frente deles, né? Com esse time aí tão feito. Tá. Bom, eu vejo assim, o meu recado final, né? Torcida gremista, parabéns mais uma vez. Eu acho que o lugar do time grande é na Série A. O ano que vem nós vamos ter 20 clubes de Série A mesmo, times grandes. Eu acho que o único que não tem título brasileiro aí vai ser o Goiás. Eu acho. Não fiz ainda um rescaldo. E o Internacional me surpreendeu e eu confesso, abro o meu coração. Eu pensava que o Inter iria lutar para não cair e hoje aí está galgando um vice-campeonato, né? Com aquela tese, segundo ou vice e último é a mesma coisa, não é, né? Então, senhores, dito isso, damos aqui nosso boa noite e voltamos aí no nosso próximo episódio do Grenal Corneta. Até mais, valeu, um abração.
acho que seja titular. 2-1 Inter aí no São Paulo.